Chegando a FC Dicas, estamos aqui de novo, mais uma vez com dicas, piques e palpites do Tadioto, além daquela análise sempre muito bem fundamentada, desta vez para os jogos de domingo e segunda-feira na rodada número 22 do Campeonato Brasileiro, que tá pegando fogo, hein, Tadioto? Tudo bem? Tudo jóia, Gasparini, o campeonato tá naquele momento que a gente gosta de trabalhar, porque aqui se define muita coisa nessa altura do campeonato, né? E pelo começo até a metade do segundo turno, a gente já tem um desenho aí de quem vai brigar realmente pelo título brasileiro, pelas vagas de Libertadores e também lá embaixo, né? Para escapar da segundona. Então a gente vai falar sobre alguns jogos aqui que tem justamente essa abordagem aí. Convidar todo mundo que ainda não está inscrito no nosso canal aí, que por favor não perca tempo e se inscreva aqui, ajude o nosso canal a crescer, ajude a gente a se motivar sempre para produzir esse conteúdo e para trazer esses bolões maravilhosos aí que a gente sempre traz toda a rodada do Brasileirão, R$5.000 aí, não é mesmo? R$5.000 por rodada do Brasileiro. Aí você vai falar assim, mas quarta-feira não tem Brasileiro, né? Tem Libertadores nessa semana. Não tem problema nenhum. R$5.000 na rodada da Libertadores. O bolão, se não entrou no ar ainda, vai estar entrando daqui a pouquinho. Então, se você, eventualmente, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo, você pode ainda participar do bolão do Brasileiro. Talvez não dê mais tempo, né? Depende se a rodada já começou. Mas, se não, você vai no bolão da Libertadores. Não tem problema nenhum. R$5.000 no meio de semana, 5 mil no final de semana aqui no Apostas FC, com o apoio da Instabet, que está conosco aqui no bolão e também neste AFC Dicas. Tadioto, São Paulo e Vasco da Gama, hein? São Paulo vem embaladíssimo pela classificação na Copa do Brasil e o Vasco vem naquela toada do Vasco, tentando se reconstruir dentro do Campeonato Brasileiro. Há quem diga, Gasparini, aqui eu concordo também com essas pessoas que têm essa opinião, o São Paulo hoje é o time que apresenta o melhor futebol no Campeonato Brasileiro. É um time que está muito embalado, está com uma regularidade incrível, tem alguns jogadores que surpreendentemente encaixaram nesse time muito bem, como é o caso do Luciano, que estava no Grêmio, não estava jogando nada, foi para o São Paulo e está arrebentando. O Brenner, que era um cara que muito São Paulino já queria ele fora da equipe, tá aí titularíssimo, fazendo gol também quase todo jogo. Daniel Alves, que chegou a ser muito contestado também em alguns momentos, agora vive uma boa fase também. O Thiago Volpe, o goleiro também. Então, assim, a equipe do São Paulo tá com os jogadores, a grande parte dos seus principais jogadores, num excelente momento. E outra coisa que é muito importante se falar, que a gente tem aí várias equipes que estão ali na briga na parte de cima da tabela, enfrentando problemas de Covid, e o São Paulo parece que está imune a essas coisas. A equipe do São Paulo, justamente no momento chave do campeonato, está contando com os seus principais jogadores, e eu acho que isso é um diferencial muito grande para esse time do São Paulo estar jogando tão bem. Fora isso, vai enfrentar a equipe do Vasco, que está tendo muitos problemas. A principal arma da equipe do Vasco, que era o seu ataque aí com o Benítez, com o Cano, com até mesmo o Ribamar, quando entrava, fazia gols. Parece que parou de produzir, né? A gente vê o Santos, principalmente depois que o treinador português chegou aí, tá tendo dificuldade no setor ofensivo. É uma coisa que essa equipe tem como melhorar. Na última partida fez um jogo fraco contra o Fortaleza, poderia ter perdido, mas conseguiu segurar o empate. E agora, enfrentando o São Paulo, aqui a tendência é que não tenha sucesso novamente, porque o time do São Paulo está muito bem. Agora aqui, eu queria dar um toque para a galera que nos acompanha, o quanto é importante a gente ter várias contas em várias casas de apostas diferentes. A gente sempre traz aqui no Apostas FC a possibilidade de você criar uma conta em uma nova casa de apostas, como é o caso da Instabet, que está nos acompanhando agora aqui, mas a gente já trouxe diversas outras casas de apostas aqui, porque assim, a diferença da odd para a vitória do São Paulo aqui está muito grande. Tem casas oferecendo aí uma odd 10, 15 ticks acima da que está oferecendo menos, então tem uma distância muito grande, e você ter a possibilidade de procurar aí por boas odds em diversas opções de casa de aposta é sempre bom. A minha sugestão de aposta aqui é São Paulo com handicap asiático -1, tá pagando odd 2 aí em média,
É a odd que eu recomendo você cogitar entrar entre 1,95 e 2,10. Essa odd do -1 handicap asiático para a vitória do São Paulo é uma boa entrada para esse jogo. Nosso próximo jogo é Ceará e Atlético Mineiro. O jogo é no Ceará, o Ceará que foi eliminado da Copa do Brasil pelo Palmeiras, e o Atlético que vive instabilidade, né? Embora ele seja ainda o líder do campeonato, mas tem essa liderança ameaçada, tem problemas internos. O Sampaoli andou indo em festa com a comissão técnica, surto de Covid, enfim, coisa não tá legal lá no Galo, não. Eu vou ficar de fora desse jogo. A princípio, eu não vou trazer nenhuma entrada pré-live para essa partida, justamente por causa disso, né? Eu não sei qual time que o Atlético Mineiro vai colocar a campo. Perdeu na última rodada um jogo assim que eu particularmente não esperava. Eu achava que o Atlético Paranaense teria muitos problemas para enfrentar o Atlético Mineiro, que mandaria no jogo, enfim, e conseguiria um bom resultado. Não foi o que aconteceu. Eu, sinceramente, não tenho muito o que esperar do Galo para essa rodada, visto que os desfalques por Covid estão impactando muito no time e tá essa questão complicada aí, né? Então, é um jogo que eu pretendo trabalhar no live. Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver como é que o mercado, sobretudo, vai se comportar com essa questão de Covid-19 no Atlético Mineiro. Outro dia eu brinquei aqui, o jogo era Fortaleza e São Paulo, que eram os dois, eu brinquei falando que eram os dois distintivos mais fáceis de desenhar do Campeonato Brasileiro, né, que é aquele formato de pizza. Agora tem Inter e Fluminense, que é o nosso próximo jogo, domingo 18h15, e eu diria que são dois dos distintivos mais difíceis de serem desenhados, especialmente do Fluminense. Aliás, fica aqui um convite / desafio para você que é torcedor do Flu. Se você consegue desenhar o distintivo do Fluminense, eu tô falando desenhar de verdade, não sem nenhum guia ali, é na mão, na unha. Aquelas letras são maravilhosas, né? Convenhamos, é muito bonito, mas é muito difícil de reproduzir. Bom, conversa fiada à parte, Tadioto. Inter e Fluminense 18h15 no Beira-Rio. Cara, mais difícil que desenhar o escudo do Fluminense é enfrentar essa equipe do Fluminense, que é um time muito duro de ser batido. A equipe do Odair Hellmann é uma equipe que, se não tem daqui a pouco a efetividade no setor ofensivo, mas tem uma eficiência muito grande trabalhando no setor defensivo, e alguns jogadores aí também que boa parte da crítica esportiva aí já considerava em fim de carreira, foram reabilitados pelo Odair Hellmann, que conseguiu mesclar aí alguns jovens do elenco com peças aí mais veteranos, digamos assim, né, como é o caso do Hudson, do Fred, do Nenê, que são jogadores que vêm conseguindo fazer um bom campeonato. Eu acho que o Fluminense tem que ser exaltado, obviamente, o trabalho do Odair, mas essa equipe do Fluminense, claro, quando está completa, né, que a gente sabe que o elenco do Fluminense também tem muitas dificuldades, muitas carências, mas a equipe do Fluminense, quando está completa, dá trabalho. Mas aqui a gente tem um ingrediente extra para poder comentar. O Internacional está numa fase muito difícil. O Inter acabou perdendo o seu treinador, trouxe um outro treinador, aí o Abel Braga, que muita gente considera uma escolha equivocada da diretoria do Inter. A verdade é que vai ter eleições no Internacional agora no final do ano, e essa parte política já está dentro do vestiário da equipe, então muito jogador não sabe se vai ficar, o treinador tem um contrato só até o final do campeonato. Isso traz uma insegurança muito grande, o que é complicado demais para quem está disputando as competições que o Inter está, agora uma a menos porque foi eliminado da Copa do Brasil. E o Odair Hellmann é ex-técnico do Inter, conhece muito bem essa realidade, conhece a maioria dos jogadores ali, e não saiu do Internacional numa situação muito, muito tranquila, não, né? Tinha uma ala dentro dos mandatários do Inter aí que não gostava muito do trabalho do Odair, que queria a cabeça dele já muito antes dele ter sido desligado do Inter. Então, assim, tem uma questão motivacional para o treinador que vai passar isso para o seu grupo de jogadores do Fluminense, e do outro lado tem o Inter muito mal, numa fase ruim, ainda desencontrado no trabalho do novo treinador. Por isso a minha sugestão de aposta para esse jogo aqui é Fluminense com dupla chance, ou seja, Fluminense ou empate, está pagando 1,97. Eu gosto muito de trabalhar em jogos assim, onde a cotação para a dupla chance do visitante está
nesse nível aí, perto de 2. Então, se você até quiser esperar chegar essa odd em 2, talvez ela nem chegue. Talvez, começando o jogo, você trabalhando com empate a seu favor, ela não bata em 2. Mas acima de 1,95 eu já acho uma excelente entrada pegar o Fluminense ou empate contra o Internacional nesse final de semana. Falando de incentivo, né? De incentivo bonito é o do Botafogo do Rio de Janeiro. Simples e genial. A estrela solitária é o Botafogo que recebe o Fortaleza 18h15 neste domingo. O que tem de bonito, distintivo do Botafogo, falta de beleza no seu futebol, né? A gente vê aí o Botafogo mais uma vez tendo uma temporada complicada, vai brigar para não cair de novo. A equipe do Botafogo que passou aí algumas rodadas tendo o interino do interino como treinador, né? E aí a gente vê que isso reflete quando chega na fase decisiva do campeonato, porque todos esses pontos perdidos aí em jogos que o Botafogo poderia ter pelo menos empatado, acabam fazendo muita falta, e a briga do Botafogo vai ser contra aquela galera ali, contra o Goiás, contra o Atlético Goianiense, contra enfim, os times que estão ali na parte de baixo da tabela, lutando contra o rebaixamento também. Esse jogo aqui para o Botafogo seria um jogo bem importante também contra o Fortaleza. Eu gostei do jogo que o Fortaleza fez contra o Vasco, poderia até ter ganho no final, teve um volume interessante o Fortaleza e não conseguiu converter, né? Mas agora aqui, essa partida de Botafogo e Fortaleza, eu acho muito difícil de fazer algum prognóstico, porque são dois times montanha-russa, né? Às vezes estão muito bem, às vezes estão muito mal. No caso do Botafogo, mais mal do que bem. Então, eu prefiro não trabalhar esse jogo, vou focar em outros jogos que a gente tem nesse horário aí, que eu acho que existe mais valor para a gente poder trabalhar. E esse Corinthians e Grêmio, hein? Jogo das 8h30 da noite, é o último jogo do domingo. O Corinthians se mantendo ali no meio da tabela e o Grêmio em plena ascensão nas várias competições que disputa. Para mim, esse aqui é um jogo bom de falar, porque o Grêmio vem numa excelente fase, obviamente, mas a tendência é que tenha um time um pouco mesclado contra o Corinthians aqui. O que pega para o Corinthians é a necessidade, o Corinthians precisa vencer, porque com essas equipes que tinham jogos atrasados e recuperaram alguns pontos, aí o Corinthians já caiu um pouco na tabela de novo, e se não conseguir fazer ponto contra o Grêmio aqui, já volta lá para aquela situação ali um pouco incômoda, né? O Corinthians hoje está em 13º na tabela, se não conseguir ganhar do Grêmio, pode parar ali em 15º até, então já fica numa situação que começa ali a beirar preocupação de novo, né? Então, essa luta contra o desconforto da proximidade do Z4, ela é constante, principalmente para a equipe problemática que o Corinthians tem aí, que está tentando ser organizada pelo Mancini, né? O Grêmio tem alguns retornos importantes, o Kahneman e o Orejuela, que estavam nas suas seleções, estão regressando, podem jogar contra o Corinthians aqui. Tem o Pinares da seleção do Chile, que o Grêmio acabou de contratar, não estreou ainda, pode jogar nesse jogo, se não todo o jogo, mas pelo menos alguns minutos no final da partida. E o Corinthians aqui conta com o Davó no ataque, por exemplo, né? É uma solução alternativa aí, que acabou se firmando como titular. Tem o Otero, que está retornando também, um bom jogador. Mas assim, dentro de um contexto do Grêmio estando muito bem no campeonato e o Corinthians tentando fazer uma manutenção do posicionamento ali no meio da tabela, eu acredito que o Grêmio pode construir um resultado, pelo menos de empate contra o Corinthians fora de casa. Minha sugestão é Grêmio DNB, ou seja, Grêmio com empate anula a aposta, pagando 1,80, que eu acho uma boa cotação pro Grêmio com um empate protegido contra o Corinthians nesse jogo aqui. A rodada será encerrada na segunda-feira à noite com o Sport e Atlético Goianiense se enfrentando na arena, na Ilha do Retiro, tá, Dioto? Aqui ainda a gente não tem odds para esse jogo, né? É um jogo só lá na segunda-feira e as equipes também não estão bem definidas, a gente não sabe que times que vão ser colocados aí para esse enfrentamento. É um jogo que, por ser isolado na segunda-feira, eu quero acompanhar sim, eu tenho interesse de ver essas duas equipes jogando, mas a princípio, penso em alguma coisa pro lado do Sport, porque o Atlético Goianiense
jogar muito bem contra os times lá de cima da tabela, contra os times de camisa grande, contra a galera que está ali disputando posição ponto a ponto com o próprio Goianiense. Eles geralmente não conseguem ter boas atuações. Então vamos esperar para ver. Quem sabe a gente faz aí uma análise lá no nosso Telegram para esse jogo da segunda-feira aí. Fica ligadinho lá, portanto. Meu caro, valeu. A gente se encontra ao longo da semana. Tem muito vídeo na semana que vem. Tem Brasileirão, tem Copa do Brasil, tem Libertadores, tem Champions League, enfim. A bola não vai parar de rolar. Valeu, forte abraço, hein?